134,2 milhões de toneladas. Essa é a estimativa pré-rally para a produção de soja brasileira dessa 19ª edição do Rally da Safra, que se inicia agora. E com ela inicia também a segunda temporada da TV Rally, esse projeto que foi um sucesso no ano passado, no qual a gente montou para conectar você com o campo. Foram 33 episódios que bastaram para dizer que esse era um projeto que veio para ficar. Então convido vocês agora para acompanhar o início da segunda temporada da TV Rally. E como não podia ser diferente, a gente vai iniciar esse primeiro episódio da segunda temporada da TV Rally falando dos números pré-rally, falando aí um pouco das estimativas que a gente divulgou na semana passada e também trazer os relatos dos nossos técnicos que já estão a campo avaliando as condições das lavouras. Mas antes de começar, eu queria aqui fazer um agradecimento especial aos nossos patrocinadores, que é graças a eles que a gente consegue ir para o campo e rodar por todo esse Brasilzão aí que produz. Então, meu muito obrigado à FMC, que já está com a gente há 5 anos, o Banco Santander, a OCP e a Serasa Experian aí que estão debutando esse ano no Rally. Vamos então para os números da safra brasileira de soja. A gente pode dividir o Brasil basicamente em duas realidades bem distintas esse ano. Uma realidade que a gente vai observar no sul do Brasil, e eu posso incluir também o sul do Mato Grosso do Sul também nesse cenário, onde predominou o tempo seco e a estiagem, que já causou perdas irreversíveis para a lavoura. A gente vai trazer esses números para vocês. E um outro cenário que se caracteriza pelo excesso de chuva. E daí estamos falando do norte do Mato Grosso do Sul, do estado do Mato Grosso, quando a gente vai para Goiás e os próprios estados aí do norte, nordeste, Maranhão, Piauí, Tocantins e a Bahia, onde o clima úmido, o excesso de chuva caracteriza essa safra. E a gente traz aqui um primeiro slide para mostrar essa realidade para vocês. Se a gente pega aqui esses mapas que falam de anomalia de precipitação, ou seja, está comparando o comportamento mensal com o histórico, a gente vê claramente um excesso de chuva que representa aqui a área azul do mapa na região, vamos lá, centro-norte do Brasil, e uma situação aqui de seca olhando para o centro-sul do Brasil. Esse é o cenário que predominou em novembro e continuou a acontecer ao longo do mês de dezembro. Na verdade, intensificou essa seca. E a gente trouxe alguns números aqui apenas para ilustrar para vocês. Vamos olhar aqui para Sorriso, comparando os dados de novembro e dezembro, tanto de 2021 quanto a média dos últimos 10 anos. Em novembro nós tivemos desse ano 400 milímetros contra uma média de 266. Em dezembro estamos indo para um número perto de 600 milímetros contra uma média de 317, ou seja, quase o dobro, que é o mesmo cenário quando a gente pega, por exemplo, um outro estado e uma região também de importância agrícola que é Barreiras. E aqui as discrepâncias são ainda maior. Olha só o mês de dezembro, o quanto que choveu no estado. Nós estamos falando de 478 milímetros em Barreiras, contra uma média de 160. E daí vamos falar do oposto? Bom, vamos olhar para o sul do Brasil então. Toledo, oeste do Paraná, uma das regiões mais afetadas pela seca. Novembro desse ano, 37 milímetros. Dezembro desse ano, 9 milímetros, ou seja, quase não teve chuva no estado ao longo em Toledo nos meses de novembro e dezembro, quando a gente compara aqui com as médias, né, dos últimos 10 anos, quando costumava chover 160, 190 milímetros. O mesmo cenário a gente pode ver também aqui em Cruz Alta. Olha só, novembro e dezembro, 2 meses extremamente secos quando a gente compara com as médias dos últimos 10 anos. Então, quando falar de safra de soja, esse é o cenário que caracteriza essa safra. Excesso de chuva no centro-norte do Brasil e falta de chuva no centro-sul, que é uma característica bem comum da laninha. Semana passada a gente fez uma apresentação completa, com detalhe de cada um dos estados que a gente trouxe estimativas sobre a safra de soja. E toda a apresentação está disponível para vocês lá no YouTube, é só procurar no canal do Rally que vocês podem acompanhar essa apresentação. Hoje eu quero focar no estado do Mato Grosso, que é o estado que já foi percorrido por duas das nossas equipes, tanto a equipe que percorreu o médio norte do estado, quanto uma equipe que percorreu o oeste. E a gente foi para campo já com uma expectativa boa em relação ao estado, tanto que a gente está pintado aqui o Mato Grosso em verde. E de fato a gente teve um começo de safra muito bom, o plantio ocorreu de uma forma adiantada, sob condições muito boas,
E ao longo do desenvolvimento, o que aconteceu foi excesso de chuvas. Isso que a gente já falou para vocês dos mapas, já mostrou, e a gente sempre foi para campo com uma preocupação de como que o excesso de chuva e dias nublados poderia afetar a produtividade. Mas essa que é uma produtividade que a gente já vinha trazendo aqui com uma boa perspectiva. O número pré-rally para essa safra de soja no Mato Grosso é de uma produtividade de 60 sacos por hectare. Ou seja, acima inclusive do que a gente estimava lá em setembro, no início do plantio da safra do Mato Grosso, e ainda acima também da safra passada, quando foram registrados 57,9 sacos por hectare. Uma vez que a gente atinge esse resultado de 60 sacos, a gente iguala o recorde da safra 2019-20. Mas os relatos que vêm de campo são muito positivos, então eu acredito que a gente possa até superar esses números. Mas eu queria deixar para que o Gildomar, que coordenou a equipe que percorreu a região oeste do estado, para que trouxesse um pouquinho mais dos relatos de como foi essa primeira equipe do Rally. Essa semana o Rally da Safra iniciou a sua jornada com uma pergunta a ser respondida. Qual a relação do peso de grão de uma safra que foi plantada em tempo recorde, porém passou por um novembro e um dezembro extremamente chuvoso e nublado? Ao longo dessa semana, nós iniciamos o nosso roteiro no município de Nova Mutum. Percorremos as regiões de Diamantino, Sapezal, Brás Norte, Tangará da Serra e também as regiões do Vale do Guaporé. Ao longo do trajeto, nós encontramos algumas lavouras ainda entrando no seu ciclo reprodutivo, semeadas mais tardiamente. Em outros momentos, encontramos lavouras como essa aqui atrás, já pronta para colheita ou, ainda mais, sendo colhidas e semeadas atrás delas a lavoura de segunda safra, tanto de algodão quanto de milho. Essas primeiras áreas já apresentam um excelente potencial produtivo. Tivemos alguns casos isolados de vagens com grão germinando, alguns abortamentos de vagem, mas num geral são excelentes as qualidades e sanidades das lavouras, principalmente com uma baixa pressão de pragas. Na lavoura, nós encontramos os produtores com um parque de máquinas sobrando, principalmente para realizar a colheita e o plantio da segunda safra dentro de um calendário ideal num ano onde as chuvas estão sempre presentes. No final da semana, percorremos ainda as regiões de Pontes e Lacerda, Cáceres, uma região que está em franca expansão e transição das áreas de pecuária para as áreas de lavoura. Em resumo, são excelentes as condições dessa soja mais precoce aqui no oeste do Mato Grosso. Agora aguardamos o desenvolvimento e o desempenho da soja de ciclo médio e tardio, que o Rally da Safra retorna para avaliar nas próximas semanas. Ótimas notícias que vêm aí do oeste do estado do Mato Grosso. Gil, obrigado aí pelo trabalho que estão fazendo no campo. Vamos acompanhar então o desenvolvimento das lavouras de ciclo médio e tardio. Bom, vamos olhar então agora um pouquinho para o médio norte do estado. Nós tivemos outra equipe percorrendo essa região e quem traz os relatos para a gente é o Valmir Assarici. O Rally da Safra encerra sua primeira semana na região médio-norte do estado do Mato Grosso. A equipe percorreu, durante a semana, os principais municípios produtores da região, avaliando as lavouras de soja precoce. Encontramos várias situações durante o trecho: lavouras muito boas, lavouras medianas e lavouras com perda de potencial produtivo, principalmente da parte inferior das plantas. Essas causas e essas perdas foram causadas por uma anomalia das vagens na sua maioria, mas tem grãos xoxos, grãos ardidos também nessas perdas. Outro fator muito importante, tanto na semana quanto no desenvolvimento da safra, foi o clima. O clima beneficiou um plantio bastante antecipado no estado, sendo um dos maiores e mais avançados da história do Mato Grosso. No entanto, os meses de novembro, dezembro e janeiro têm sido de dias nublados e muita chuva, o que tem causado parte desses prejuízos do baixeiro das plantas. A semana, como já era esperado, foi de muita chuva. O início da semana, todos os dias choveu. No final, o saldo é bastante positivo e ainda mantemos a boa expectativa de produtividade para o estado. Valmir, obrigado aí pela participação. Vamos ficar atento a esse comportamento atípico, né, de anomalia nas vargens que vocês observaram, e ao longo do Rally a gente vai trazer mais informações. Bom, vamos trazer então agora para os números Brasil e trazer um pouquinho das nossas estimativas de produtividade e de produção. Essa é o nosso gráfico histórico de produtividade do Brasil de soja. E como vocês podem ver, a gente está chegando aqui numa estimativa pré-rally de 55 sacos por hectare,
que é um valor muito abaixo, né, do que a gente vinha estimando aqui em setembro de 59,6 sacos por hectare. E isso devido à condição climática do sul do Brasil, que já tirou produtividade no Paraná, tirou produtividade no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, sul de São Paulo, e que depois a gente vai falar sobre isso nos outros episódios, quando a gente vai percorrendo cada uma das regiões. Mas eu queria chamar a atenção para vocês que esse nível aqui de 55 sacos por hectare é o menor desde a safra 2015 e 2016. Eu acho que isso ilustra aqui quão drástica é essa quebra que já está no campo e que essas perdas já estão consolidadas. O resultado disso daqui se transforma em perdas de produção, e a gente pode ver nessa próxima tela aqui como que fica a estimativa de produção para a safra brasileira de soja. Como eu falei no começo, estamos estimando então a safra brasileira de soja em 134,2 milhões de toneladas. Quando a gente compara com a safra passada, até não é uma queda tão grande, né? A gente saiu de 137,1 para o 134,2, mas já quando a gente compara com a nossa estimativa lá em setembro, quando a gente estava iniciando o plantio, a gente já tem uma quebra aqui de 10 milhões de toneladas. E daí você pode perguntar, André, mas por que esse número aqui pré-plantio também é tão elevado? E daí a gente tem que olhar para esse outro gráfico. Isso aqui é uma informação valiosa e que faz muito sentido num ano de expectativas muito boas, né, em termos de preço, e que a gente vê um aumento de investimento acontecendo no campo. O aumento da área plantada na safra 21-22 é de praticamente 2 milhões de hectares. A gente sai de 38,6 milhões de hectares, subimos 5,4% para 40,7%. Então isso por si só elevou o nosso potencial produtivo para lá para os 144 até 145 milhões de toneladas, que não vão acontecer dessa vez. Então esse é provavelmente o primeiro ano ao longo dos últimos 3 que a gente não vai bater um novo recorde de produção, vamos ficar um pouquinho ainda abaixo da safra 2021, mas ainda tem muita água para passar debaixo da ponte, o rally está só começando, e conforme a gente vai visitando as regiões e acompanhando o desempenho das lavouras daqui para frente, a gente traz atualizações para vocês. E assim a gente finaliza então o primeiro episódio da segunda temporada da TV Rally. Mas não se preocupe que em quinta-feira a gente volta trazendo aí mais relatos de campo e trazendo também uma entrevista que o CEO da Agroconsult, o André Pessoa, realizou com alguns dos nossos patrocinadores com temas sensacionais: crédito agrícola, fertilidade solo, mercado de fertilizantes, pragas, doenças. Então tem muita coisa boa aí para o próximo episódio. Enquanto isso, acompanhe a gente aí pelas redes sociais que todo dia tem informação nova para vocês. Um grande abraço! Com inovação e colaboração, caminhamos juntos rumo a um futuro onde a agricultura é cada vez mais sustentável e tecnológica. A transformação digital está revolucionando o agronegócio brasileiro em cada etapa da sua jornada. E esse futuro, temos muito orgulho de estarmos construindo juntos. Somos a FMC e há mais de 130 anos investimos em tecnologia e inovação para a proteção de cultivos. Esse é o nosso negócio. E cultivar relacionamentos é a nossa cultura. Se hoje somos uma das maiores empresas de ciências para a agricultura do mundo, é porque ouvimos, compreendemos e entregamos as mais avançadas soluções para os nossos parceiros de negócio. Medimos o nosso sucesso por meio do êxito dos nossos clientes, parceiros e fornecedores. Crescemos juntos e assim vamos continuar fazendo história. Agora, ainda mais próximos, através do Juntos, um programa que conecta toda a cadeia agrícola para maximizar a produtividade, o crescimento e a sustentabilidade. Juntos, vamos fortalecer negócios e comemorar muitas conquistas, especialmente agora, com a chegada de um pilar muito importante: os produtores. O programa de relacionamento Juntos Produtores foi desenhado para apoiar e reconhecer os produtores, gerando valor para nossos canais de distribuição.
Os produtores que derem a preferência aos produtos FMC vão ganhar FMC Coins, moeda que vale prêmios e benefícios exclusivos no programa. Para começar a ganhar, basta inserir na plataforma do programa as notas fiscais de compras efetuadas nos canais cadastrados no Juntos. Por estarmos construindo essa história ao seu lado, fizemos questão de lançar esta novidade em primeira mão para você. Conecte-se à inovação, divulgue para os produtores e aproveite os benefícios da nossa parceria. Nenhum de nós é melhor do que todos nós, juntos. Inovação que nos conecta a você. Produto perigoso de uso agrícola. Consulte sempre um agrônomo. Venda sob receituário agronômico. E leia o rótulo e a bula. Empreendendo com o meio ambiente ganha um prêmio da ONU. E eu sei que dá para ser mais ecológico aqui, na cidade. O Santander também sabe, por isso lança a Plataforma Estação. Uma iniciativa que está levando mais responsabilidade ambiental para a estação de trem Vila Olímpia, em São Paulo. Com jardins verticais irrigados com água de reuso, geração de energia solar, tratamento de esgoto para preservação do Rio Pinheiros, reciclagem de lixo e muito mais. Um projeto modelo oferecido de graça pelo Santander, para que grandes marcas façam o mesmo em outras estações. Fica a dica, hein? E o banco também quer ajudar dando crédito para a compra de placas solares para sua casa, empresa ou fazenda, com as menores taxas em até 96 vezes. Acesse e saiba mais. Juntos, a gente pode fazer um mundo mais sustentável. Santander.